O que eu vou aqui dizer não tem assim absolutamente nada a ver com a gastro, mas eu acho que erros básicos de conceitos, não é? Levam de certa forma também a erros ainda maiores, quer em termos de diagnóstico e mesmo para o estabelecimento do tratamento adequado a determinadas situações de saúde. Como assim que a doente, neste caso, tenha sido diagnosticada infecção do trato urinário e foi tratado com óvulos vaginais? Como assim? Infecção do trato urinário trataram com óvulos vaginais? Esta é uma situação que é muito recorrente. Se perguntar a maior parte das mulheres, das nossas doentes, que lhes foram diagnosticadas com infecção do trato urinário, qual é a medicação que fizeram? Vão dizer que, dentre as várias medicações, deram também óvulos vaginais. É que a infecção do trato urinário tem a ver com os óvulos vaginais. Qual é o problema aqui? O que é que se passa? Quando nós falamos em infecção do trato urinário ou infecção urinária, nós temos que perceber que é a contaminação ou a colonização por bactérias, fungos ou vírus ou até parasitas do sistema urinário ou do trato urinário. Em termos de anatomia, o trato urinário compreende duas grandes divisões, não é? Que é o trato urinário alto e o trato urinário baixo. O trato urinário alto compreende os rins, os ureteres, e o trato urinário baixo compreende a bexiga e a uretra. Trato urinário alto, rins e ureteres, portanto, rins e a ureteropielocalicial. E o trato urinário baixo compreende então a bexiga e a uretra. Os rins produzem a urina, assim, a grosso modo. Essa urina depois é canalizada para a bexiga através dos ureteres e esta urina é exteriorizada através da uretra. A infecção numa dessas áreas caracteriza a infecção do trato urinário. Então, se houver uma infecção ao nível dos rins e dos ureteres, nós chamamos de infecção do trato urinário alto. Aí pode ser o quê? As nefrites, as pielonefrites, as ureterites e outras infecções. Já cá para baixo nós temos a cistite e as uretrites. Mas atenção que a uretra feminina, como ela é tão curta, mais ou menos 1 a 2 centímetros, de facto, determinadas infecções vaginais podem, de facto, colonizar também a bexiga pelo tamanho curto da uretra feminina. Por outro lado, nós temos as infecções do sistema reprodutor feminino, e por sistema reprodutor feminino aqui compreende órgãos como a vulva, a própria vagina, o útero e as suas divisões, não é? Desde o colo, o corpo e o fundo, as trompas de falópio e os ovários. Não é? Então, qualquer uma dessas infecções a este nível caracteriza então uma infecção do sistema reprodutor. E aqui estamos a falar propriamente das infecções que a maior parte delas são transmitidas por via sexual. Né? As infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia, a sífilis, as vulvovaginites de outras etiologias como fungos, parasitas, estamos a falar propriamente das candidíases, das tricomonias, etc. Essas infecções, ao colonizarem a vagina, elas depois podem ter um trajeto ascendente para o útero, para as trompas
podendo caracterizar então a chamada doença inflamatória pélvica. Então, dar óvulos vaginais na infecção do trato urinário constitui um grande erro. É um erro de conceito. O trato urinário não tem absolutamente nada a ver em termos de constituição com o sistema reprodutor. Eles têm uma relação anatômica que, por causa dessa relação anatômica, então pode haver uma translocação dos agentes bacterianos, ou seja, os agentes infecciosos podem partir do sistema reprodutor e passar então para o sistema urinário. Quando é infecção urinária exclusiva, o tratamento que se dá é somente para a infecção urinária e não há necessidade de se dar óvulos vaginais. Dão-se óvulos quando existe uma infecção ginecológica, uma vulvovaginite, por exemplo, uma vaginose bacteriana. Aí sim, podem-se dar óvulos vaginais para então tratarmos a situação. Sintomas como corrimento vaginal, coceira, não é? O prurido vaginal, dor pélvica, febre e etc. Estes sintomas particularmente caracterizam infecção do sistema reprodutor. Por outro lado, sintomas como dor a urinar, disúria, necessidade de urinar várias vezes, mas em pequenas quantidades, que é a polaquiúria. Não confundir polaquiúria com poliúria. Polaquiúria é a necessidade de urinar várias vezes, mas em pequenas quantidades. Isso caracteriza propriamente uma irritação ao nível do sistema urinário, nomeadamente a bexiga, a uretra. O doente com infecção urinária pode ter febre, pode ter outros sintomas menos específicos. Mas sintomas típicos incluem dor a urinar, disúria e polaquiúria. Necessidade de urinar várias vezes, mas em quantidades menores. Se a infecção urinária for alta, o doente pode ter dor lombar, dor ao nível das costas, febre, pode ter outros sintomas mais graves que caracterizam, por exemplo, as nefrites ou as pielonefrites. Neste caso, o tratamento inclui tudo menos dar óvulos vaginais. Se, por outro lado, a doente tiver corrimento vaginal, coceira e outros sintomas do sistema reprodutor, aí sim, dentre vários tratamentos, pode-se considerar a possibilidade de dar-se tratamento localmente ao nível vaginal, ok? Então, dar óvulos vaginais para tratar doente com infecção urinária, eu penso que é uma atitude que deve ser revista, ok? Curtam a página, sigam e continuem a deixar os vossos comentários e ajudem-nos a alcançar mais pessoas. Ok, pessoal? Até a próxima.